Saiu hoje, né, um pouco atrasada, inclusive, até por causa do começo do ano, né, a taxa de desemprego que o PNAD, né, que é a pesquisa que mede a desocupação brasileira, para o mês de novembro de 2022. Então ainda a gente está fazendo o balanço do governo Bolsonaro. A taxa está caindo. Estava em 8,3, foi para 8,1. A subutilização que estava em 19,5 caiu para 18,9%. Então a gente tem uns dados que estão melhorando a economia. Por que está acontecendo isso? Justamente porque o governo Bolsonaro, no último ano, atuou da maneira que o Paulo Guedes não gosta, que é fazendo expansão fiscal. Ele estava tentando fazer isso para ganhar a eleição, né? A gente sabe muito bem, mas isso acabou melhorando um pouco, pelo menos, o nível de desemprego do Brasil. Então você tem uma aceleração desse desemprego, né, que nem com as próprias palavras que o professor André Roncalha colocou aqui para a gente, que o Gessé também falou. Você dá dinheiro na mão da população, a população gasta, a economia melhora. Isso daí circula, né? Exato, circula. É o círculo virtuoso, né, que a gente sempre coloca aqui, né? Então isso daí acaba melhorando. Mas vamos pegar a renda, que é o gráfico que eu vou mostrar aqui. A renda também está melhorando aqui no governo Bolsonaro nesses últimos anos. O gráfico aqui que vai aparecer daqui a pouco. Tá, chegou. Chegou o gráfico. Então, tá vendo? A gente está melhorando desde que começou o ano. A gente está hoje com uma renda média do trabalho de R$ 2.707. Só que olha que interessante, o governo Bolsonaro vai conseguir uma façanha boa, porque ele vai entregar a renda média do trabalho menor do que aquele que ele recebeu. Ó. Ele está recebendo aqui, ó, em 2.730 mais ou menos, quase 2.740. E ele está entregando com 2.707. Tem mais um mês para subir. Então talvez ele consiga, aí uma grande façanha, de conseguir igualar, de deixar no 0 a 0. Mas olha, então você vê assim que parece que é bom, esse último ano de governo Bolsonaro foi bom economicamente, talvez justamente porque ele conseguiu gastar dinheiro para a população, aumentar auxílio, fazer política fiscal para tentar ganhar a eleição. O Paulo Guedes deve ter ficado bem bravo com isso, mas ele também queria tentar ganhar a eleição para depois voltar à destruição que ele estava acostumado, né? Mas ele fez isso, então por isso que melhorou. Mas o resto é terrível. Essa alta aqui foi durante a pandemia, porque você tinha uma situação tão precária, que aquele aumento lá que você deu do auxílio emergencial naquela época, disparou a renda brasileira naquele momento. Só que logo depois começou a cair vertiginosamente, durante o ano da recuperação da pandemia, a gente começou a subir e mesmo assim não conseguiu entregar nada melhor. Então a gente vai acabar o governo Bolsonaro com uma renda média que o brasileiro recebia pior do que a que ele entregou. Então, mesmo em média, parece que melhorou porque a gente passou 3 anos muito ruins. Então o último ano melhorou um pouquinho, mas mesmo assim não chega a ser uma coisa que consiga melhorar ao ponto do que ele recebeu antes. Então, Bolsonaro está conseguindo entregar um governo pior do que o do Temer, que é uma façanha muito boa, inclusive, né? Parabéns aos envolvidos em relação a isso. Que medo que dá olhar isso e pensar. Imagina se ele tivesse vencido a eleição, ele ia partir desse patamar para ainda promover uma destruição muito maior. Então, a situação ia ser realmente calamitosa, né? Queda livre, Elô. Queda livre. Se você imaginar ainda que uma das propostas que o Paulo Guedes fez era que você não ia ter reajuste nem nominal do salário, nem real do salário mínimo, não ia ter, você podia ter reajuste abaixo da inflação, essa renda ia despencar mais ainda. A gente ia ter a renda, sei lá, de dezembro de 2021, a partir de um certo momento. Então, ia ser desastrosa a situação. Ai. Vamos reverter esse Sim. gráfico aí. Obrigada, André. Bom dia, até terça-feira aí que a gente se encontra de novo. Até terça-feira, e eu vou dar uma dica aqui que a gente tem reforçado durante toda essa semana, porque o Eduardo Moreira está trabalhando, né, como ele faz todo começo de ano, preparando a super aula gratuita no dia 26, às 8 horas da noite, que é o Mapa da Mina, que vai dar dicas valiosas dos caminhos a seguir no mercado financeiro e evitar aqueles riscos, né, que os leigos caem, que são os riscos mais comuns. Então, dia 26 de janeiro, às 8 da noite, é só entrar nesse link aqui